Essa seleção a gente conseguiu formar um grupo, um conjunto que dava gosto de participar, né? Não é à toa que ela é decantada, independente sem ter ganho uma Copa do Mundo. Essa é uma edição do Jornal dos Esportes que relata a tragédia de Sarriá, a surpreendente derrota brasileira frente à Itália. Um texto faz a análise sobre o jogo. O Brasil precisava apenas empatar para passar a fase semifinal da Copa, mas inexplicavelmente se apavorou diante da retranca italiana, que jogou para não ser goleada e acabou frustrando o sonho dos brasileiros. Em 3 contra-ataques, Paulo Rossi surpreendeu a defesa brasileira, que se apresentou muito mal, marcando 3 gols. Analisando o tom do texto, é possível perceber uma certa decepção e um menosprezo à Itália. Nossas expectativas estavam no talo, até porque o Brasil de 82 foi sinônimo de jogo bonito, muitos gols e um futebol ofensivo. Na mente de alguns brasileiros, o título já era nosso, éramos favoritos por uma margem muito grande, mas acabamos quebrando a cara. E nesse vídeo eu vou te contar essa história, a tragédia de Sarriá, além de toda a história da Copa de 1982. A Copa de 82 foi uma das mais marcantes da história, nela aconteceu de tudo. Manipulação de resultados, ampliação do torneio, novo formato, herói improvável, zebra e um futebol extremamente belo praticado pelo Brasil. Então, para entender a história dessa edição marcante, primeiramente vamos entender a escolha da sede do evento. Bom, o sonho espanhol de receber uma Copa do Mundo já era antigo, desde a ditadura franquista. Em 74, os espanhóis tiveram essa oportunidade, mas não atingiram êxito, pois tinha uma forte concorrente, a Alemanha Ocidental. Então os espanhóis, vendo que podiam perder a Copa, chegaram a um acordo que agradava os dois lados. A Espanha abriu mão da Copa de 74 e, em troca, recebeu o apoio da Alemanha na candidatura ao sediamento de 82. Deu certo e o Mundial de 1982 aconteceu justamente em terras espanholas. A estrutura do país era ideal para receber o Mundial. Simplesmente a Espanha contou com 17 estádios para receber os jogos, dentre os quais se destacavam o Santiago Bernabéu e o Camp Nou. Provavelmente essa foi uma das Copas com os melhores estádios ao longo da história. E toda essa capacidade para acolher os torcedores não era exagero. O presidente da FIFA, Avelange, com um discurso de globalização, a fim de receber mais votos, ampliou o Mundial. Essa ampliação do Mundial não foi feita de bom grado. O principal objetivo do Avelange com isso era receber votos de países menores nas eleições presidenciais da FIFA. Essa estratégia era muito inteligente e sólida, até porque todo mundo quer jogar uma Copa do Mundo. De 16 para 24 times, essa foi a ampliação. E das novas vagas na Copa, 2 foram para a África, 2 para a Oceania, 1 para a América do Sul e 4 para a Europa. O velho continente era contra esse aumento da competição por achar que ele beneficiaria os outros continentes. Mas quando seus países ganharam o maior número de vagas, todo mundo fechou a boca. Enfim, na primeira fase da Copa haviam 6 grupos com 4 seleções. E 2 episódios nessa etapa da competição não podem ser ignorados, pois ambos são bizarros. O primeiro não mudou muito o rumo da competição. A França de Platini e o Kuwait se enfrentavam. Os europeus estavam ganhando por 3-1 quando fizeram outro gol. Mas esse quarto tento foi bem estranho. Os kuwaitianos ficaram imóveis na jogada porque ouviram um apito vindo da torcida e pensaram que o árbitro tivesse paralisado o jogo. Mesmo com essa interferência externa, o juiz iria validar o gol, mas o Sheikh Fayed Al-Ahmad Al-Sabah, presidente da Federação de Futebol do Kuwait, desceu do camarote e foi até o campo. Com isso, de forma meio nebulosa, a decisão do árbitro sobre o gol mudou, mas não adiantou nada, porque o jogo acabou 4-1. O desfecho da história foi amargo para o árbitro soviético Miroslav Stupar, que teve sua licença internacional revogada por tempo indeterminado, ficando proibido de apitar partidas fora da União Soviética. Em contrapartida, a punição para o Sheik e sua federação foi considerada branda. Uma multa de apenas $10 mil sob o pretexto de conduta antidesportiva. Mas o pior viria a acontecer na terceira rodada. Áustria e Alemanha se enfrentavam. Os dois times estavam nas 2 primeiras colocações do seu grupo e até aquele momento se classificariam. Então as 2 equipes chegaram num acordo. Aquela partida não seria nada além de um jogo de comadres. O resultado já estava encomendado, pois um simples 1-0 a favor dos alemães classificaria as 2 seleções. Foi basicamente isso que aconteceu. A Alemanha marcou no início e os minutos restantes foram de pura sonolência.
Quem pagou o pato com isso foi a Argélia, que ficou em terceira e não avançou. Os argelinos até protestaram e pediram a eliminação das duas seleções, mas a FIFA e o Avelange permaneceram calados. Esse foi um episódio vergonhoso. Enquanto os fãs de futebol tinham que engolir essas histórias nojentas, pelo menos os brasileiros transmitiam alguma felicidade por meio de um jogo bonito. Mas obviamente esse encanto não surgiu do nada. Na Copa de 78, o Brasil ficou em terceiro, sendo visto por muitas pessoas como campeão moral da competição. Porque a seleção fez uma bela campanha, finalizando sua participação de forma invicta, porém não superou a Argentina no quadrangular semifinal e por isso não participou da final. Além disso, existe uma forte teoria que contesta a confiabilidade do torneio, apontando para uma possível armação num jogo decisivo entre Argentina e Peru, no qual os peruanos teriam vendido a vitória para os donos da casa. Sinceramente, eu não vou me aprofundar muito nessa história por aqui, porque estamos falando da Copa de 82 e não da de 78, e porque há um mês atrás eu fiz um vídeo contando a história da Copa de 78 também. Mas de qualquer forma é importante entender o contexto, né? Enfim, Cláudio Coutinho, o treinador do Brasil na Copa da Argentina, se manteve no cargo no pós-mundial e iniciou uma mini reformulação, apostando na chegada de nomes como Falcão, Júnior, Éder e Sócrates. Em contrapartida, nomes de peso como Rivelino deixavam a seleção. Mas depois da eliminação para o Uruguai na Copa América de 79 e um acúmulo de desgaste com dirigentes e torcedores, Coutinho foi demitido. Seu substituto foi Tele Santana, àquela altura treinador do Palmeiras e realmente favorito para assumir o cargo. A expectativa com essa troca no comando era trazer um futebol vistoso ao Brasil, para assim retornar ao topo do mundo depois de 12 anos. Em 74 e 78, o Brasil teve boas campanhas, mas existia uma sensação de que era o mais. Faltava algo para atingir o mesmo êxito que a seleção conseguiu com Pelé, e Tele podia preencher essa lacuna. O forte do novo treinador era dar mais liberdade aos jogadores dentro de campo. Ele era mais prático e gostava de coletivos. Com um treinador menos engessado, os jogadores podiam ter mais liberdade individual e assim fazer o espírito do futebol arte florescer. E essa filosofia se mostrou bem sólida. Em amistosos preparatórios para a Copa, o Brasil venceu seleções fortes, como a Alemanha Ocidental 2 vezes, a França, a Argentina e a Inglaterra. Nas eliminatórias, o Brasil desempenhou muito bem e se classificou sem sustos, assim surgiu um clima favorável à seleção. Nós ganhávamos e fazíamos isso de forma convincente, sem asteriscos. Éramos realmente merecedores da vitória e isso alçou a seleção brasileira como favorita incontestável ao título da Copa de 82. Para melhorar a situação, o time brasileiro contaria com o reforço do provavelmente melhor volante do mundo na época, Falcão, o rei de Roma. Ele ficou de fora das eliminatórias porque na época os clubes europeus não eram obrigados a liberarem os seus atletas para a seleção. Então o craque só integrou a preparação na reta final, um mês antes da Copa começar. Assim foi formado um quadrado mágico no meio-campo, simplesmente Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Assombroso. Se fosse necessário dar mais pegada nessa zona de campo, tínhamos Batista como alternativa. Um homem de marcação que aparecia em jogos em que o Brasil precisasse reforçar seu sistema defensivo. A defesa também tinha bons nomes. Júnior e Leandro eram ótimos com a bola nos pés, mas também laterais que criavam certa defasagem defensiva em alguns momentos. Oscar era o líder defensivo, um xerife, um dos melhores zagueiros do mundo. Ao lado dele jogava Luizinho. Já Valdir Pérez era o goleiro, sem dúvidas bons nomes. Emerson Leão despontava como o nome mais consolidado para o gol. Ele era um dos melhores goleiros do mundo e com certeza sua presença tornaria esse time mais estrelado. Mas Tele não o convocou para as primeiras listas do ciclo e o Leão ficou furioso. Para o jogador não havia a possibilidade do goleiro titular e capitão da seleção ficar de fora das convocações. Segundo o goleiro, Tele disse a ele que não o convocaria inicialmente porque Leão era incontestável e não precisava ser testado. Mas com o tempo essa falta do seu nome na lista gerou um incômodo e realmente ele não foi para a Copa. Contudo, com certeza a maior polêmica envolvendo a escolha de jogadores foi relacionada aos atacantes. Éder Aleixo era um titular incontestável no ataque, juntamente com Careca, nosso melhor centroavante. Mas surgiu um problema, o jogador do São Paulo se lesionou num coletivo às vésperas do início da competição
competição e a vaga ficou em aberto. Reinaldo era uma boa opção, mas seu nome não estava na lista final. Ele sofreu com várias lesões no joelho, seu envolvimento político e outras questões também pesavam contra a sua presença. Outro nome, esse mais factível, era o de Roberto Dinamite. Ídolo vascaíno, ele constava no plantel da Copa da Espanha como substituto do Careca, mas foi preterido e quem realmente assumiu a função de parceiro do Éder foi o Serginho Chulapa. Enfim, no primeiro jogo a seleção ganhou, mesmo sem Cerezo, que cumpria a suspensão. Vencemos por 2-1 contra a União Soviética, com gols de Éder e Sócrates. É bom se atentar que o Brasil começou perdendo esse jogo, o meio de campo estava desequilibrado com a presença de Dirceu, mas se reajustou com a entrada de Paulo Isidoro no segundo tempo, que deu o passe para o golaço do triunfo. Já na segunda partida, o Brasil goleou a Escócia por 4-1, aí sim contando com Cerezo, e no jogo final da fase de grupos, a seleção novamente venceu sem sustos, aplicando 4-0 contra a Nova Zelândia. Com uma campanha impecável, a seleção brasileira se classificou para a próxima fase, na qual se encontravam a seleção argentina e italiana. Definitivamente, o Brasil não deu muita sorte, encarando a atual campeã argentina de um jovem Maradona e uma Itália extremamente tradicional. O pior, apenas o primeiro colocado avançava para a semifinal, o novo regulamento era brutal. De qualquer forma, o Brasil era favorito, ambas adversárias se classificaram na marra, ficando na segunda colocação. Então realmente era hora da seleção mostrar que realmente sabia jogar futebol. A Itália venceu por 2-1 a Argentina e começou a despontar. O Brasil também venceu os hermanos por 3-1 e só precisava de um empate contra os italianos para avançar. Não contávamos com Batista, que era um desfalque por ter sofrido uma entrada dura do Maradona. Essa talvez tenha sido uma das causas da nossa eliminação precoce, pois o Brasil não teve um homem de contenção no jogo contra a Itália. Enfim, no estádio de Sarriá, em Barcelona, no dia 4 de julho, o Brasil passou por uma tragédia futebolística. A famosa tragédia de Sarriá. Logo aos 4 minutos, a defesa brasileira errou a troca de marcação. Com isso, um cruzamento encontrou Paulo Rossi de frente para o gol. Poucos minutos depois, Zico e Sócrates fizeram uma bela jogada e o doutor igualou o marcador. Mas Toninho Cerezo fez uma cagada na saída de bola, um erro primário. Todo mundo sabe que não se deve dar esse passe cruzado na defesa. Paulo Rossi não tinha nada a ver com isso e castigou novamente o Brasil. Depois disso, já no segundo tempo, quem vacilou foi a defesa italiana. O Falcão conduziu a bola com liberdade e chutou na entrada da área, tudo igual novamente. Porém, no escanteio, Paulo Rossi estava no lugar certo, na hora certa, e eliminou o Brasil. Caía uma invencibilidade de 24 jogos, juntamente com a expectativa pelo retorno ao topo do mundo. Infelizmente, a seleção brasileira não conseguiu materializar um futebol encantador numa taça de Copa do Mundo. Mas é sem dúvidas um time histórico que não vai ser esquecido facilmente. O que eu acho curioso é que o responsável por eliminar a seleção brasileira, a seleção mais forte do mundo, era um cara de certa forma menosprezado, subestimado, que não era querido nem pela torcida da Itália. Paulo Rossi, obviamente, era um bom jogador, mas também incontestável em certos momentos. Ele não jogava há 2 anos por conta de uma suspensão gerada pelo envolvimento em apostas. É claro que Rossi alegava inocência, mas claramente existia um certo pé atrás em relação à sua presença. Além do questionamento moral, existia uma certa dúvida sobre o ritmo de jogo do atacante, que só jogou 3 jogos antes da Copa começar. Outro elemento importante era a concorrência. Roberto Pruzzo, artilheiro do campeonato italiano e da seleção, era o centroavante titular do time. Então não era como se a Itália não tivesse opções para colocar em campo ao invés do Rossi. Mas todas essas dúvidas, receios, questionamentos não duraram muito tempo. Tudo bem, inicialmente a seleção italiana mostrava um futebol incompatível à sua grandeza e o Paulo Rossi sofria num coletivo fraco. Mas no transcorrer da competição, ele e a sua seleção foram evoluindo simultaneamente. Na primeira fase foram 3 empates, Rossi não fez nenhum gol, mas a partir do triangular as coisas começaram a ficar boas. O atacante não marcou contra a atual campeã argentina, mas a Itália mostrou sua força frente a uma potência. Contra o Brasil, Paulo teve a atuação mais impressionante da sua carreira. Nas semis, o artilheiro manteve a sua eficiência, a adversária foi a seleção polonesa, que colecionava boas campanhas nos anos 70 e 80. E mesmo com uma adversária chata, Rossi mostrou sua qualidade, fez um doblete. Com isso, Paulo Rossi passou de uma incerteza a uma figura incontestável. Ele, juntamente com Dino Zoff, Cabrini, Conte e Gentili, levou a Itália a uma final de Copa depois de 12 anos.
Era um respiro para o futebol italiano, que superava um momento de crise vivenciado nos anos 70 e um escândalo de apostas. O Totonero, que abalou muito a reputação do futebol nacional. Naquele mesmo dia surgiu outro finalista, não era um jogo qualquer. França e Alemanha disputavam uma tão sonhada vaga na final. De um lado, Platini comandava os Les Blues, que estavam jogando muito bem. Do outro, Rummenigge e Paul Breitner eram as estrelas alemãs, que tentavam suprir um futebol capengo de uma potência. Definitivamente um grande confronto que gerou muito entretenimento e uma polêmica estrondosa. Talvez não no nível do jogo da vergonha, mas a coisa foi feia. No primeiro tempo, Littbarski abriu o placar para a Alemanha e 9 minutos depois, Platini empatou de pênalti. Já no começo do segundo tempo, o francês Battiston entrou no jogo a fim de dar mais ofensividade à França. Mal sabia ele que o próprio sofreria uma voadora 7 minutos depois. Battiston saiu cara a cara com o goleiro Schumacher, que desesperado se jogou no corpo do volante. O francês sentiu muita pancada e saiu do jogo de maca, sofrendo uma concussão, perdendo 2 dentes e desmaiando. Foi uma entrada criminal que não resultou em nenhuma punição, o juiz não deu nem falta, muito menos vermelho. Então o jogo foi para a prorrogação e nela houve uma chuva de gols. Tresser fez um belo voleio e marcou o segundo para a França. Depois Giresse ampliou com um belo chute. Mas a Alemanha empatou com gols de Rummenigge e Fischer. O duelo então foi para os pênaltis. Nesse momento Schumacher brilhou e levou a Alemanha para a final, mas com ressalvas. Então no Bernabéu lotado, a finalíssima foi decidida pela Alemanha e a Itália, 2 seleções bicampeãs mundiais até aquele momento. Uma delas igualaria o Brasil e alcançaria o tricampeonato. Curiosamente, Arnaldo César Coelho apitou aquele jogo, cravando seu nome na história como o primeiro não europeu a apitar uma final de Copa do Mundo. No jogo em si, a Itália foi bem superior e demonstrou essa superioridade por meio do placar, 3-1. O início da partida foi fraco, xoxo, estudado, mas com o tempo os dois times pegaram confiança e o jogo ficou mais aberto. Um fator essencial que aconteceu nesse período da partida foi a substituição do Graziani, que estava lesionado, pelo Altobelli. Então, aos 25 minutos, Cabrini desperdiçou uma cobrança de pênalti. Mas sem problemas, porque a Itália estava mais descansada em relação à Alemanha e com o passar do tempo crescia no jogo. No segundo tempo, Paolo Rossi abriu o placar, o seu 6º na competição, que deu a ele a artilharia da Copa. Depois, Tardelli fez um belo gol e Altobelli matou o jogo. Paul Breitner até diminuiu, mas tarde demais, e a Itália voltou ao topo do mundo depois de 44 anos. De início, os italianos não estavam bem cotados, mas eram a base do melhor time europeu, a Juventus, e possuíam bons talentos individuais. Era questão de tempo para esse time encaixar, e felizmente para eles e infelizmente para nós, a Copa possibilitou esse encaixe. Bom, meu nome é Matheus, e se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o like no vídeo, assim eu vou poder trazer mais conteúdos desse tipo. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!